Olá, estamos abrindo o nosso Avicast, em especial aqui diretamente do Ciaves. Um prazer estar recebendo hoje aqui o Vamiré, nosso parceiro da Seara Alimentos, representando a Seara, né, Vamiré? E hoje vamos fazer um bate-papo aqui, trocar uma ideia, atualizar um pouquinho as informações, né? Você que tem uma longa jornada no grupo da Seara, né, à frente da parte de sustentabilidade agropecuária do grupo. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa tua trajetória, sobre esse desafio, né, que de tamanha responsabilidade. Bom, primeiro eu quero dizer que é uma alegria estar participando desse momento aqui com a Avioeste, uma grande parceira aí da Seara, dentro da agropecuária, né? Num momento muito especial, que é a abertura do Ciaves, né? O nosso grande salão aí de avicultura e suinocultura, um dos momentos, sem dúvida, de grande relevância aí para o setor, né? Falando em termos de sustentabilidade, né, é importante dizer que a Seara atualmente aí contempla aproximadamente aí 10 mil famílias integradas, né? 10 mil famílias. Um sistema de produção agropecuária alicerçado no sistema de integração, né? E a integração que é um grande pilar da produção agropecuária e que traz para nós motivo de grande sucesso e orgulho, né, na condução de todo esse trabalho de produção. Tá? A Seara ela se originou, né, da junção de várias outras empresas. Tá? Muitas empresas, né? Isso por si só já é um desafio, né, quando você traz isso tudo para dentro de casa, para acomodar, para culturar. Mas também traz um diferencial, que quando você traz várias formas de produção diferente, permite você também tomar um conhecimento de um pool de boas práticas e tirar o que há de melhor em cada forma de fazer, né? E a partir do momento que você se apropria disso, você consegue capturar mais eficiência, né? Então, eu acho que um dos desafios grandes foi acomodar isso tudo, tirar o que há de melhor, né? E alavancar esses diferenciais competitivos para a busca de maior eficiência. Sem sombra de dúvida, é um desafio enorme para poder unir todas essas integrações. Hoje fazem parte do Grupo Seara, né? Foram inúmeras plantas, né? Sim. Vamiré, tamanha é a tua responsabilidade à frente da pasta de sustentabilidade na agropecuária da Seara, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho para nós, né, de quais são as práticas, quais são os desafios que vocês estão tendo à frente disso. Eu sei que teve várias frentes que foram trabalhadas nesses últimos anos, aí pensando em sustentabilidade. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre essas oportunidades, sobre esses desafios que vocês têm aí enfrentado e o que vocês visualizam pela frente aí nos próximos tempos. Sani, a sustentabilidade ela tem essa característica dessa multidisciplinariedade, né? E é difícil você trabalhar ela de maneira muito singular, porque de fato ela é plural e você, com o passar dos últimos anos, com essa visão do ESG para dentro da cadeia agropecuária, ela ganhou uma dimensão bastante grande e ela vem aumentando cada vez mais, né? Então, conduzir esse tema de sustentabilidade é algo que a gente nunca consegue fazer sozinho. Tá? Você sempre precisa trazer para dentro a visão da produção, a visão da sanidade, a visão da genética, a visão da nutrição e a visão da integração também, né? Quando você consegue trazer essa percepção multidisciplinar, você traz um equilíbrio melhor para essa agenda de sustentabilidade, tá? Eu costumo dizer assim, a gente tem que olhar e otimizar todos os recursos que a gente tem na mão, tá? De maneira a otimizar aquilo que a gente já tem e buscar melhorar para que a gente capture aquilo que a gente ainda não tem, tá? Então, olhar para a integração, a gente precisa na agropecuária ter uma preocupação muito grande com a perenização do sistema. Então, a gente tem que pensar no curto prazo, tem que pensar no médio prazo e tem que pensar no longo prazo. E isso vale para um olhar para a questão tecnológica
Isso vale um olhar para a questão dos layouts das instalações. Isso traz um olhar na parte social da ergonomia, da segurança, na parte ambiental da otimização dos recursos naturais. E a gente pode falar da energia elétrica, da água, dos próprios insumos da ração. A gente está falando aí da conversão alimentar, né, que é algo muito impactante do ponto de vista de meio ambiente, mas também do ponto de vista de custo, né, para nos colocar aí com um alimento de qualidade e acessível aí aos diferentes poderes aquisitivos aí da população. Valmir, quando se fala em sustentabilidade, a gente está falando de uma agenda que envolve inúmeras frentes, né? Desde o que você acabou de falar, né? Recursos hídricos, recursos ambientais, recursos de nutrição, de genética, enfim, né? Então, balancear tudo isso e ter o controle sobre isso não é simples, né? Que bom. Hoje a Seara é um bom exemplo a ser seguido, né? A gente que acompanha diretamente vê o quanto a empresa está comprometida com essas frentes, né? Então, é bacana e a gente fica feliz em fazer parte também desse meio, né? Falar um pouquinho sobre a parte de inovação e tecnologia, né, que está no DNA da Seara, que você colocou que com essa junção de inúmeras plantas, né, vocês também conseguiram utilizar vamos dizer assim, o que tinha de bom em cada planta, em cada unidade, e também fazer com que isso trazesse ainda mais competitividade para vocês, né? Então, hoje nós temos a informação que a Seara já trabalha com as creches na suinocultura 100% climatizadas. A gente está à frente vendo as gestações, as maternidades também sendo 100% climatizadas, as plantas novas que estão indo para o campo, né? Nós já temos plantas, falando de terminação também, já com climatização, né, Valmir? Então, o que você me fala sobre essa parte da climatização? Vocês entendem que é um caminho sem volta para nós chegar lá nos 24 quilos de leitão desmamado, outros benefícios que essa climatização entrega para vocês? Você entende que é um caminho sem volta dentro da agenda da Seara? Eu entendo que é um caminho sem volta dentro da agenda do setor. Do setor, bacana. Do setor, bacana. Né? Quando a gente fala em otimização dos recursos naturais, a gente tem que dar a melhor condição para que o animal ele manifeste o máximo do seu potencial genético. Tá? E aí você não consegue fugir muito da pauta de bem-estar animal. Né? E como é que a gente consegue suportar o bem-estar animal? É com tecnologia. Né? A gente implementa tecnologia para conseguir garantir para o animal a melhor condição de ambiência, a melhor condição de climatização, o melhor conforto para ele, para que ele de fato desempenhe muito bem durante a sua estada, né, no período de alojamento. A tecnologia ela vem para dar a melhor condição para o animal e para facilitar a vida do produtor. Né? Então, se a gente pensar que alguns anos atrás, né, todo o processo ele era manual, tá? A gente pode relacionar aí com a questão da ergonomia, o esforço do produtor em estar simples, né? Um exemplo, subindo e descendo uma cortina, né? A necessidade da presença dele full time olhando para o galpão, olhando para o tempo, olhando para a condição do clima, se está fazendo calor, se está chovendo, se está tendo vento ou não, para estar fazendo o manejo da cortina. Hoje a gente já tem tecnologia para que, através da leitura dos indicadores de clima, ele já consiga ter autonomia. De forma automática, né? Dessa situação, permitindo que ele consiga ter mais tempo para focar outras atividades, né? De gestão de fato. De gestão de fato, ou mesmo permite ele estar cuidando da granja dele à distância, né? Isso tudo atribui eficiência. Quando a gente acaba colocando um comedouro que atende mais à necessidade específica daquela idade, né? Seja ela num período inicial de alojamento, num período intermediário, num período final, permite que o animal tenha uma melhor condição para se alimentar e, por conta disso, ele aproveite melhor o alimento que ele está tendo, e isso reflete num indicador zootécnico mais eficiente, né?
E, de novo, o produtor não precisa ficar enchendo o coxo, não precisa ficar andando com um carrinho de ração para cima e para baixo, permitindo que ele, de fato, invista mais tempo olhando, observando o comportamento dos animais para ver aonde que pode estar fugindo, né, alguma perda, algum ponto do processo que ainda não está sob controle. Sem dúvida, né? Tecnologia, ela se transfere diretamente à sustentabilidade, né? Sem tecnologia, dificilmente a gente vai conseguir avançar nessa agenda, né? Exatamente. E outro ponto, né, Bassani, assim, ó, a tecnologia, ela está diretamente ligada às outras gerações que estão por vir, sem né? Dúvida. Porque eu tenho que gerar um atrativo. E as gerações que vêm de sucessão. Na sucessão familiar, para a gente ter a nossa tão desejada sucessão familiar, eu preciso gerar atratividades. Eu tenho que ter atrativos. A tecnologia e a automação, ela traz isso para nós. Hoje a gente vê as gerações voltando para o campo, assumindo propriedades com alta tecnologia e preferindo a qualidade de vida no campo do que nas grandes cidades. Então o movimento ele está sendo ao contrário, né? Tá se invertendo, e isso aí ele é muito interessante. É muito interessante porque traz para nós a perenização do processo, traz para nós a competitividade. A gente precisa ter mão de obra, a gente precisa ter disponibilidade de recurso para estar cuidando. E eu sempre costumo dizer o seguinte, segundo a ONU, até 2050 a gente vai precisar dobrar a produção de alimento. Quem que vai produzir isso? Né? Numa população que está ficando cada vez mais sênior, né? Os jovens estão reduzindo, a gente precisa criar atratividade, porque a demanda por produção de alimento ela é certa, né? A gente precisa trabalhar para ter gente dentro do sistema produzindo de maneira feliz e sustentável. Que bacana. A automação, além dela promover sustentabilidade, ela promove qualidade de vida, né, para o produtor também, que consegue trabalhar mais como gestor e não como operacional, né? Essa parte bacana, né? Perfeito. E Vamiré, dentro das tuas habilidades, né, como profissional, né, você é mestre em bem-estar animal, né, e entende muito da cadeia de suínos, né? Qual que é a sua visão na parte de produção de suínos quando se fala em gestação coletiva, quando fala em baias de livre acesso? É um tema que no passado no Brasil veio com uma expectativa bacana, depois o pessoal tirou um pouco o pé. Como é que você vê isso hoje e pensando em sequência de trabalho dentro da Seara? Como liderança, a gente tem que ter um nível de maturidade e uma clareza da nossa responsabilidade. E quando a gente fala em responsabilidade, muitas vezes a gente é seduzido por algumas tecnologias, né, que trazem vantagens no dia a dia, mas elas têm um custo de implementação muito alto. E isso acaba trazendo para nós o desejo de capturar algo muito tangível, claro, né? Mas ele é muito oneroso. Sem dúvida. E a gente trabalha numa cadeia produtiva de margens bastante estreitas, bastante humildes. Então, o nosso papel e a nossa responsabilidade em tomar cuidado com a tecnologia que a gente vai implementar no processo produtivo para que ela seja viável e sustentável, no longo prazo, claro, é fundamental. É fundamental. Então, as soluções elas devem ser simples, né, práticas, elas têm que entregar resultado para nós e elas têm que ser economicamente viável. Senão, a gente não consegue trabalhar. E aí, falando pontualmente no tema de bem-estar animal, nos últimos anos a gente evoluiu muito em bem-estar animal. E o bem-estar animal ele passou a ser uma pauta intrínseca nas nossas conversas. A gente vai falar de tecnologia, a gente está olhando para bem-estar animal. A gente vai falar de ambiente e climatização, a gente está falando de bem-estar animal. Você vai falar em nutrição, em qualidade de alimento, você está falando de bem-estar animal, né?
E quando você fala de trabalhar com tecnologia para automação, para ergonomia, para a segurança do colaborador que está lá no campo, para que ele trabalhe de maneira mais feliz, quem trabalha feliz cuida bem do animal. Né? Isso é bem-estar animal. Tá? Então, o nível de sensibilidade e maturidade que bem-estar animal assumiu nos últimos anos foi muito grande. E é muito grande e tem sido cada vez maior. Tá? A tecnologia ela acaba suportando isso tudo e com o conhecimento, com o domínio dos comportamentos, permite que a engenharia trabalhe muito próximo disso. Então, os equipamentos eles vêm com nível de sensibilidade para realmente trabalhar a favor dos animais, a favor do bem-estar animal. Tá? E isso aí é muito claro. Quando a gente olha e fala em creches 100% climatizadas, e um dos pontos que eu sempre costumo dizer é que talvez os pais eles acabem entendendo um pouco melhor essa pauta, tenham sensibilidade para entender um pouco melhor. Por quê? Porque quando um bebê nasce, ele precisa de conforto térmico. Ele precisa de um cuidado para que ele se mantenha aquecido, para que ele não passe frio. E os pais eles estão o tempo inteiro em cima tentando entender se ele está confortável ou não. Tá? A mesma coisa acontece com os leitões. Né? Os leitões também não têm capacidade de produzir calor e temperatura. Ele precisa do quê? Ele precisa de um sistema de aquecimento nas creches competente. Então a gente tem as fornalhas, né, movidas a biomassa, tem o aquecimento elétrico, né, para dentro de todas essas instalações, para que a gente dê condição para o leitãozinho se acomodar. A mesma coisa serve para o pinto de um dia, a mesma situação. Né? Um outro ponto que é interessante, o bebê quando nasce, ele tem uma dieta, né? A dieta dele é líquida. Né? Isso acontece lá na maternidade. Eu tenho que dar a melhor condição de ambiência para as fêmeas, para que elas se sintam à vontade, para comer bem, para produzir bastante leite, para que os leitões tenham o fornecimento adequado de leite e se desenvolvam bem. Né? Então, a gente tem que olhar com um nível de sensibilidade bastante grande para não desafiar, não pular etapa e dar a melhor condição para aquela fase do indivíduo. Aí a gente vai estar sendo bastante sustentável. Sem dúvida. Bacana. De fato, a gente precisa encontrar meios, né, para poder viabilizar a atividade, né? E olhando para essa oportunidade, né, Vamiré, a gente sabe que o compromisso da agropecuária, da Seara, é muito grande, pensando em um movimento que foi feito e está sendo feito na parte fotovoltaica, na parte dos aquecimentos, na parte de tecnologia em si que está sendo implantada. Hoje, como é que você visualiza essa parte da descarbonização que a gente tem que aplicar lá no integrado, lá no campo, pensando em biogás, pensando em biometano que está vindo aí também? Como é que vocês estão visualizando essas oportunidades, pensando para a sequência do trabalho? Bom, é algo muito positivo. Né? E ela se apresenta como uma oportunidade em termos de meio ambiente, né? Mas também ela tem se apresentado como uma oportunidade econômica da atividade. De novo, né? É uma atividade que tem margens humildes. Então tudo que a gente pode trabalhar em termos de custo de produção, de custeio do produtor, é muito bem-vindo. A fotovoltaica é algo que é uma tecnologia que nos últimos anos ela se desenvolveu bastante. Ela teve maior domínio e isso determinou maior rendimento na produção de energia elétrica. Né? A energia elétrica é algo que ofende bastante a agenda do produtor, né? Porque tem sofrido reajustes e as tarifas elas acabam onerando bastante aí, o custo de produção. Hoje a gente consegue enxergar disponibilidade de recurso para incentivar a aquisição de usinas, né, para a implementação das usinas nos produtores. Tá? E então, e toda a agenda de descarbonização, né, para reduzir a
o volume de emissão, é algo que faz com que essa agenda acabe sendo acelerada e de maneira multidisciplinar ela é muito competitiva. Projetos que acabam se viabilizando ao longo de 3 anos, né, eles acabam trazendo uma vantagem competitiva muito grande. A energia elétrica participa aí em algumas atividades com 25%, quase que 30% do custo de produção, né? Então não tem como o produtor não fazer um exercício e olhar para isso aí como algo diferenciado, para que ele possa ter esta margem capturada para remeter ela ou em qualidade de vida no campo, ou em investimento para que ele possa ampliar e aumentar ainda mais o seu negócio. Sem dúvida. Que bacana, né? De encontro a isso, nós falamos sobre custos, né, de produção, né, que a mão de obra hoje onera bastante, mas a energia elétrica é um calo no nosso sapato, e que bom que a gente tenha disponibilidade. O Brasil conseguiu avançar muito nesses últimos anos, fazendo mini usinas, fazendo usinas grandes, né, o próprio produtor podendo viabilizar a sua produção. No que cabe a nós, como empresa de equipamento, a Avioeste, ela é pioneira no Brasil na parte de industrialização de equipamentos nos exaustores de indirect drive. Esse equipamento, ele consegue economizar muita energia. Nós somos para isso, para esse caminho, porque nós sentimos na pele a dor do produtor lá no campo, né? Que todo mês chega a conta de energia. Então, para isso, a gente, dentro do que cabe a nós tentamos melhorar os nossos equipamentos, e estamos justamente aqui no Ciaves mostrando o nosso exaustor de direct drive, né? Como que você vê esse tipo de equipamento dentro da operação da Seara? Você entende que isso faz sentido também para pensando em economizar energia, melhorar o bem-estar? Como que você visualiza isso, Vamiré? Bassani, trabalhar em equipamentos que reduzem o custo de energia e aumentam a eficiência é fundamental. É uma agenda fundamental na estratégia das empresas de equipamento, né? Como a gente falou anteriormente, o custo da matriz energética é muito elevado, né? Equipamentos que consomem muita energia elétrica custam muito caro dentro da rotina operacional do produtor. E no meu entendimento, tecnologias que custam, que consomem muita energia, elas também têm um desgaste muito grande. Então a vida útil também é menor. Isso acaba esbarrando numa outra variável, que é o custo de manutenção, né? Ou o custo de reposição do equipamento, que às vezes a gente olha para um projeto e pensa só no custo de implantação, mas ao longo da vida do projeto ele também demanda um custo elevado. Então, trabalhar com tecnologias que consomem menos para reduzir o custo variável do produtor, tecnologias que se desgastam menos ao longo da vida útil do projeto e por isso garantem uma vida mais longa do equipamento, são fundamentais. Tudo acaba impactando em redução de custo de manutenção, redução de custo de matriz energética, né? E isso traz competitividade para dentro do negócio. É tudo que o produtor quer, é tudo que nós queremos também. Que bacana. A gente fica feliz saber que estamos de fato entregando e colocando para o mercado uma indústria brasileira com tecnologia para de fato viabilizar ainda mais a produção lá do produtor, né, na ponta. Que bacana. Vamos falar um pouquinho sobre a gestão das granjas, né? Eu me recordo que há pouco tempo, Vamiré, a Seara fez um movimento, eu não sei se isso está ativo ou não ainda, no intuito de ter a internet nas granjas, né? Para vocês gestionar um pouco mais de forma remota. Esse projeto, ele andou, ele não andou? Como é que está em stand-by? Você pode compartilhar conosco? Esse projeto, Massani, ele é importante, né? E ele não é só importante para a Seara, ele é importante para o produtor também, tá? Essa modernização da gestão, esse controle da automação dos equipamentos e a gestão dos lotes à distância, ele é fundamental, tá? Ele é fundamental porque ele permite você se apropriar de uma gama muito grande de dados, que permite você
interpretar e tomar as melhores decisões. Eu costumo dizer que você se apropriar destas ferramentas permite você pilotar a agropecuária olhando pelo para-brisa, olhando à frente, olhando de maneira proativa naquilo que ainda tem a acontecer. A gente consegue, através do comportamento do lote, eu já sei se vai dar algum problema futuro, né? Se ele vai perder desempenho ou não, e permite eu trabalhar com ações corretivas antes mesmo da perda acontecer, né? Isso é muito inteligente, tá? E do contrário, eu preciso tomar decisões com base no que aconteceu. E tomar decisões com base no que aconteceu onera muito a cadeia, né? Traz uma perda que você não consegue mais remediar, a não ser as perdas que estão por vir ainda, mas com base naquilo que está acontecendo. Aí eu já perdi, tá? Então é importante essa tecnologia, é importante a gente trazer a internet para dentro das propriedades, trazer cada vez mais essa gestão de dados para dentro do negócio, para que a gente tome as decisões de maneira proativa e seja o mais rápido possível para que as perdas não aconteçam antes mesmo delas se manifestarem. Sem dúvida, né? Para isso, graças a Deus, né, o mercado tem já oferecido muitas tecnologias aí para a gente poder avançar nessa parte de gestão de forma imediata e não reativa, né, como no passado muito se trabalhava, né? Que bacana. Então, Vamiré, fala um pouquinho mais então, aí do que vocês têm de agenda para o futuro, pensando em sustentabilidade. Qual que é a visão aí para os próximos 5, 10 anos da agenda que você está à frente da agropecuária e da Seara? Marcelo, a gente não pode fugir de olhar com um carinho muito grande para a otimização dos recursos naturais. Tá? A otimização dos recursos naturais traz para nós um comprometimento muito grande com a sociedade, com o planeta, né, para que a gente garanta a produção de alimentos sem prejudicar as próximas gerações que estão por vir, né? Então, trabalhar fortemente para que a gente tenha uma maior eficiência dos indicadores zootécnicos é fundamental. E a gente está falando de conversão alimentar, né, que impacta no volume de ração consumido para o volume de carne produzido. Isso acaba impactando no volume de área cultivada desse grão, né? E traz uma responsabilidade muito grande na parte de originação de grãos, né? Para que a gente tenha um cuidado muito grande com agendas de desmatamento, né? Que acaba impactando muito, de maneira muito relevante no aquecimento global, né? Nesses episódios de eventos climáticos extremos que a gente tem presenciado de maneira muito impactante. Hoje a gente tem um papel muito, muito importante como liderança, do ponto de vista de conduzir o nosso processo de maneira sustentável e responsável, né? A gente tem uma responsabilidade muito grande para produzir de maneira a preservar o meio ambiente e aumentar ainda mais dessa forma aí a qualidade dos produtos que a gente oferece e coloca na mesa do consumidor, tá? E algumas pautas aí dentro, elas são importantes. Por exemplo, a pauta de economia circular, né? Nós há pouco estávamos falando da tecnologia fotovoltaica, né? Então, algumas fornecedoras de energia elétrica em períodos de escassez, né, falta de água, onde baixa muito a produção de energia elétrica, acaba buscando outras fontes de produção de energia elétrica, que acabam emitindo mais carbono para a atmosfera, que acaba prejudicando. Então o fotovoltaico ele traz isso aí, né? A agenda de produção de energia elétrica através dos biodigestores. Tá? Os biodigestores vêm como uma ferramenta para produzir energia elétrica de maneira sustentável a partir de um resíduo que são os dejetos produzidos na propriedade, né? Melhorando a qualidade do fertilizante que está ali, né? Acelerando e agregando valor nas lavouras, tá? E permitindo a produção de outros subprodutos importantes aí,
que é o biogás em casos de refinaria de biometano, né? Biometano, no caso das refinarias de biogás, perdão. Produção de CO2, né, que permite aproveitamento em sensibilização ou em outras necessidades aí do mercado, tá? Enfim, ou mesmo a produção em substituição da própria biomassa, né, substituindo a lenha. Que está cada vez mais difícil, né? Perfeitamente, mais custosa também. E traz para nós também, né, um ganho em ergonomia também, né? Sem dúvida, o produtor alimentando essas fornalhas, né, com lenha. O pellet é um caminho também, mas ele é custoso também. Então, a economia circular, ela está inerente aí, é uma agenda que vai ter que ser trabalhada muito aí dentro. A tecnologia, tá? Tecnologia para trazer atrativos aí para as novas gerações, para que a gente tenha a sucessão familiar, né? E uma agenda muito grande no desenvolvimento humano, né? Do nosso público, das nossas famílias. E aí a gente está falando das nossas lideranças como um todo, para que assumam cada vez mais protagonismo, né? Tomem cada vez mais conhecimento com propriedade do negócio nas propriedades e trabalhem com cada vez mais consciência, né? Que a gente está produzindo alimento. E aí isso é uma agenda brilhante aí enquanto suporte da comunidade. É muito trabalho, né? E ao mesmo tempo a entrega de tudo isso, né? Melhorar a qualidade de vida do produtor, a qualidade do alimento produzido, né? Para que vai para a mesa de muita gente a nível mundial, né? É gratificante, né? Para nós como profissionais também poder contribuir com tantas pessoas, né? Melhorar a qualidade de vida, né? E por fim, Vamiré, para nós finalizar, gostaria que você falasse um pouquinho qual que é a visão, por exemplo, da agropecuária, da integração em si, olhando para uma empresa de equipamentos. O que vocês esperam de nós? Hoje nós temos granjas já funcionando de forma remota, com muita tecnologia, com exaustores com direct drive, velocidade variável, muita automação. O que vocês olham, quando olham para uma empresa de equipamento, o que vocês gostariam que a gente continuasse ou fizesse, entregando, pensando, olhando para os integrados, olhando para a integração como um todo? Qual que é a expectativa de vocês sobre nós? Bastante legal essa pergunta, essa provocação. Eu entendo que existe uma necessidade da gente olhar para a empresa de equipamento e enxergar um parceiro de negócio, tá? E não pontualmente um fornecedor de equipamento. Hoje o nível de relação e de comprometimento que existe, né, entre empresa, agroindústria e produtor integrado é algo muito maior, é uma relação de longo prazo. E por ser uma relação de longo prazo, a gente precisa estar realmente envolvido com o dia a dia do produtor. Porque no fim de tudo, eu quero que o produtor utilize os equipamentos da melhor forma possível, e a empresa de equipamento quer que o equipamento seja utilizado da melhor forma possível. E o produtor, ele quer o melhor resultado daquilo tudo, né? Então não tem como a gente trabalhar de maneira independente, né? E não trabalhar de maneira conjunta, tá? Então eu olho para a empresa de equipamento como uma empresa fornecedora de serviço. Por quê? Porque o trabalho não termina na entrega do equipamento. O trabalho começa na entrega do equipamento. Tem um serviço de pós-venda, tem um cuidado, né? Nós precisamos entender se o produtor está utilizando o equipamento da melhor forma possível, se o equipamento está durando o tempo que precisa durar, se o consumo de insumos de energia elétrica, de água, ele está sendo otimizado e ele está entregando aquilo que vocês propuseram que ele entregasse para ele ser competitivo. Então é algo complexo e é uma relação de longo prazo. Ele é um casamento, né? Se a gente não tiver uma boa comunicação, se a gente não andar junto, se a gente não tiver clareza daquilo que a gente pode melhorar e isso não tiver uma velocidade de comunicação muito rápida, todos vão perder, né?
Então é uma interface muito sensível, tá? E fundamental, porque mais do que 76% do custo passa por nós, né? De produção agropecuária e produção do produto final da gôndola do supermercado, passa por isso. Então nosso comprometimento e nossa presença, e nossa proximidade tem que ser full time. Que bacana, né? Então, de fato, a gente está muito comprometido, né, para a melhoria dos resultados, seja do integrado, seja da integração, né, porque estamos preocupados com a perenidade e para isso a Corte AVS não deixa e não para de investir em tecnologias e melhorias para melhor atender, melhorar a qualidade de vida do produtor e os resultados. Vamiré, muito obrigado pela oportunidade, pela parceria com o grupo da Seara. Nós estamos aí há muito tempo já, de longa data, fazendo um trabalho brilhante a campo e que possamos continuar com muita seriedade, muito profissionalismo, melhorando os desempenhos técnicos aí. Bassani, obrigado pela oportunidade. É sempre um prazer estar conversando com vocês, estreitando a nossa relação, buscando oportunidade e construindo resultado. Tá? A AVS tem sido uma parceira gigante, né? E eu agradeço demais aí a parceria e toda essa construção. Beleza, obrigado.